Então, podemos começar, Luzia e Jorge? Por mim, Podemos? sim. Deixa eu dar um abraço aqui. A Dalva já dei um abraço. Ao Luiz, um abraço para você. A Ana Cristina Pinheiro, que está aí também. O Paulo chegou, um abraço para você. Boa tarde, Luciene, também para você. Já falei com o Altamiro Abessa, com Hegel também, com Carmen também. Então, é isso. Daqui a pouco chegam os nossos outros companheiros. Então, vamos começar nosso estudo, que dá sequência a este bloco de informações sobre a Gratidão, que é uma obra fantástica de Joana de Ângeles, que a Luzia tem nos trazido com tanta propriedade. A Luzia é médica, Jorge Pio também é médico, e nós vamos aqui acompanhar os nossos dois amigos e expositores queridos do ICEB. Porque o nosso bloco, né, tem essa conexão com saúde, né? E a relação entre gratidão e saúde está assim na crista da onda da neurociência, né? Tá todo mundo estudando e propondo isso. Então, eu combinei com o Jorge Pio aqui 2 capítulos do livro, que é a gratidão como roteiro de vida e a gratidão como recurso para a aquisição de paz. Ora, se não souberem qual é o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro. É que no meu não está numerado. Está numerado, sim. Está falando? 5 e 6, para que as pessoas podem querer acompanhar, ver, não saber o número do capítulo. 5 e 6. Então, assim, a gente, para ter saúde, precisa ter um roteiro de vida saudável, né? Não é possível você ter saúde se o seu dia a dia, se os seus hábitos, né, se as suas buscas e coligações não forem saudáveis. Então, quando ela coloca a gratidão como roteiro de vida, ela está colocando a gratidão dentro da programação que nós precisamos fazer para ter saúde. E o outro capítulo 6, né, quando ela fala recurso para a aquisição da paz, aí mesmo é que a gente vê a intimidade que existe entre a experiência da gratidão e a saúde emocional. Então, a saúde emocional está sendo posta à prova assim, com limites que a gente nunca pensou, né? Eu mesmo, né, de ontem para hoje, tomei um sacode, né, com a nova variante que surgiu na África do Sul. Já vinha tomando um sacode com as situações da Europa, né? Porque há pouco tempo atrás, meu marido acompanha a Fórmula 1, a gente viu as corridas de Fórmula 1 que aconteceram na Europa com multidões acumuladas, aglomeradas, aquela loucura de gente. Eu digo, meu Deus, eu acho que eu estou preocupada demais. Eu acho que eu estou muito histérica, porque parece que já passou mesmo, né? Olha só, na Europa, na Alemanha, na Áustria, né, onde as pessoas são tão informadas, isso está ocorrendo, mas, infelizmente, né, a gente, olha só, não acabou ainda, não é? Luzia, Ainda temos que administrar isso mais tempo. Fala, Jorge. Posso fazer uma intervenção? Você está falando de saúde emocional, eu acrescentaria, quer dizer, você tá ferindo o assunto que você está falando de Covid também, mas a Joana vai pontificar bem isso, de que não é só a saúde emocional, mas que a saúde integral, toda a saúde como um todo está ligada nesse eixo aí, esse eixo. Com certeza. Mas a Joana consegue falar tudo de forma integral. Eu ainda preciso compartimentar
para depois juntar, né? Ainda não estou nesse Você ainda nível, né? você ainda está Então, assim, cartesiana. Você ainda está eu tenho cartesiana. que separar para depois juntar. Então, assim, no nosso caso, pelo menos, né, no meu caso, tendo a doutrina espírita, tendo Joana de Ângeles, né, como terapeuta particular, né, a gente tem onde se segurar, a gente tem como fazer um inventário, tem como pegar um livro terapêutico, como Vida Feliz, por exemplo, estudando aí no Esperanto, né? E dar uma equalizada, e dar um equilíbrio, mas as pessoas que não têm isso, a gente fica pensando e vendo, né? Então, o Jorge Pio, eu no consultório, meu marido no consultório, não tem psiquiatra que dê conta das demandas. Psiquiatras e psicólogos vivem lotados, né? Então, não é só a pandemia, não é? Tem as questões também políticas, né? Tem as questões do materialismo, que é um gerador de conflitos, tem a questão da ecologia, não é? A gente assiste uma coisa, uma notícia sobre a questão ecológica, não é? O que me salva é uma entrevista, né, do Chico Xavier para Hebe Camargo, quando o problema para a humanidade era a Guerra Fria, né? E já que a gente está falando de gratidão enquanto remédio, já começa a gratidão por Chico Xavier. Imagina a gente sem Chico, né? Assim, sem Chico. A gratidão. E ela pergunta para ele, mas e aí? E se os presidentes apertarem lá o telefone vermelho? E ele parou um segundo e respondeu com aquela calma dele, né? Assim, há muitas moradas na casa do Pai. Não é? Se nós explodirmos esse planeta, com certeza Deus achará um lugar para nos colocar. Né? É o que me equilibra, o que me socorre quando a gente vê aquecimento global, mudança climática, incêndio de um lado, enchente do outro. Aí, mais uma vez, eu penso, né, como que as pessoas conseguem um mínimo de estabilidade emocional sem ter, né, como Kardec fala no Evangelho, esse ponto de vista da realidade espiritual. Né? Então, para conseguir integralizar agora, né, quando você consegue manter sua mente razoavelmente equilibrada, a sua sintonia espiritual também tende a ser equilibrada, a espiritualidade maior encontra facilidade para te trazer a intuição, a inspiração, a sustentação que você precisa, e tudo isso se traduz em baixa de cortisol, em baixa de adrenalina, em aumento de serotonina, propiciando a saúde física, e aí junta tudo. Então, a gratidão, Joana está colocando como um elemento para você ter um roteiro de vida saudável, que basicamente é isso. Lembre-se de agradecer. Quando eu vi uma pesquisa da neurociência, né, e eu fixei muito a conclusão do estudo, que era o cérebro é incapaz de ser grato e infeliz ao mesmo tempo. Isso virou um mantra para mim, né? O cérebro é incapaz de ser grato e infeliz ao mesmo tempo. Então, se a gente assimilar esse roteiro, né? E todas as vezes que a gente se sentia essa pessoa infeliz, né? Mas uma pessoa num momento de angústia, num momento de tristeza, num momento de ansiedade, num momento de escuridão, sem saber aonde se segurar, se lembrar
como terapeuticamente, como você lembra de tomar um remédio quando você está com dor, remédio para dor, né? Se lembrar terapeuticamente de agradecer. Eu tenho experimentado isso e é mágico. Realmente, quanto mais intensa é vivida essa gratidão, porque ela precisa, esse é o conteúdo do capítulo roteiro de vida, basicamente, né? Isso precisa ser treinado, é uma habilidade, porque aquela pessoa que está mergulhada em tristeza, em depressão, em ansiedade, em angústia, em sofrimento, quando você diz isso para ela, o sentimento dela é que naquele lugar não há o que agradecer. Vou agradecer pelo quê? Eu estou passando por isso. O que eu vou agradecer? Então, o treinamento, o exercício, né, vai fazendo com que a gente vá tomando consciência do quanto nós temos para agradecer, e eu acho que a nossa consciência nem alcança, né, o tanto. Mas estar vivo é algo para agradecer aos genitores. Mas a minha mãe foi assim, meu pai foi assado, mas te deram a chance da vida, aos que cuidaram de você. E é impressionante, né? Como a gente começa a observar como a gente acha que não fizeram mais do que obrigação, que, assim, que aquilo não custou nada, né? Eu conversei uma vez com uma senhora que ela primeiro me contou que ela precisou operar, fraturar, nasceu com uma má formação nas pernas, né? Precisou fraturar as pernas e ficou mais de um ano engessada da cintura para baixo. Você imagina, né, um bebê engessado da cintura para baixo, né? O cuidado extremo, a dificuldade, só o peso, né? Que as pessoas que cuidaram tiveram que arcar, porque nesse momento ela estava lá com as pernas certinhas, andando, saudável, né? E ela dizia que nunca não gostavam dela, ninguém cuidou dela, não foi amada, a família não dava a mínima. Eu digo, caramba, só um olharzinho assim, bem superficial, né? Se não tivesse sido cuidado, eu não teria sobrevivido. Aliás, nenhum de nós, né? Que o bebê humano é de uma incompetência total, né? Então, se ele for deixado lá, ele não tem acesso à água, ele não tem acesso à comida, ele não tem acesso a nada. Então, trazer a gratidão para o nosso dia a dia como um roteiro de saúde, um roteiro de paz, é um hábito a ser adquirido. Então, assim, como é que vocês estão nisso aí? Experiências. Querem compartilhar? Esse silêncio quer dizer o quê? Não? Pois é, ninguém quer compartilhar. Mas me encanta muito eu não me lembro qual é o capítulo desse livro maravilhoso, em que a Joana fala da gratidão dos animais. E isso é uma coisa tão emocionante, porque os animais têm sensibilidade para agradecer. Ela relata o caso de... Eu não sei se eram 2 ursos, 2 cães, isso eu não me lembro. Vocês, Jorge, podem me ajudar. E eles estavam estavam temporal, eles não estavam podendo acessar um abrigo. Então, um homem veio e abriu a possibilidade, deve ter uma porta, alguma coisa, e eles correram para lá, instinto de sobrevivência, eles entraram rapidamente lá. Mas eles quase que imediatamente eles voltaram e fizeram um gesto de ternura, de gratidão para com o homem. Isso me encanta muito, porque a gratidão parece ser também uma linguagem no universo.
uma linguagem de Deus, né? Então, vamos aproveitar, então, que você está falando isso, e lembrar que a gente, no encontro passado, sobre esse tema, e eu não sei se a gente chegou a falar aqui, mas estava preparado para sim, a história que, acho que era em Boston, uma cidade americana, no centro da cidade, estavam umas ovelhas, uns cabritinhos, uns bichinhos assim, que estavam sendo levados, e um dos bichinhos caiu, desmaiou, né? E aí o menininho, assim, muito mal vestido, correu tirou o bonezinho da cabeça, foi numa torneira d'água, encheu com água e deu para o bichinho beber. O bichinho tomou aquela água e rapidamente conseguiu se levantar e correu para acompanhar o grupo da qual ele estava e que ele tinha. Aí uma pessoa assim ignorante, né? Uma pessoa com um espírito jocoso, vou dizer assim, aí papai, o cabritinho está te agradecendo, né? Você sabia que ele pediu água para você, e fez assim uma... Aí apareceu um senhor muito bem vestido, que era um editor, era dono de uma editora, e disse assim, não, o cabritinho agradeceu, mas não agradeceu diretamente, não, mas eu vou lhe dizer, o cabritinho agradeceu para mim e eu vou agradecer para esse menino, porque eu sou um caçador de talentos futuros e esses talentos que eu procuro são talentos que estão vinculados à atitude que esse menino teve de socorrer o pobre animalzinho. E aí ele vai ficar, e falou para o menino assim, agora você está sob a minha tutela e eu vou acompanhar você. E ele se tornou um grande médico, esse garoto, tornou-se um famoso médico. Está até já mostrou uma empatia, né? Isso, está no Google esse garoto, o nome dele, Moser, qualquer coisa, Moser, uma coisa assim, não me lembro agora exatamente. E se formou um grande médico e tornou-se uma pessoa famosa e conhecida nos Estados Unidos. Quer dizer, o que mostra que a atitude vamos dizer assim, de compaixão e de socorro ao animal, de fato gerou no animal o agradecimento, de fato. E esse agradecimento foi percebido por essa outra criatura que tinha a sensibilidade de captar essa energia, que é a energia do fluido vital, que é a energia da qual estamos todos mergulhados, né? E que perpassa todas as mentes, mas nós temos 400 bilhões de informação por dia na nossa cabeça, mas nós só ficamos com 2.000. Assim mesmo, a grande maioria das 2.000 está no inconsciente, não está no consciente, né? Talvez sobre aí umas 200, 300, para quem pensa muito. Para quem pensa pouco, acho que nem isso. Então, é aquela criatura que tem a sensibilidade de captar isso, de que está uma pessoa que está... Deixa eu aproveitar isso que você está falando. Então, vamos lá. É para isso mesmo que a gente está fazendo isso. É muito rico isso que você está falando, porque, juntando com o que a Nádia falou sobre os animais, a Joana, nesse capítulo 5, né, ela coloca a gratidão como um ganho evolutivo, uma conquista evolutiva. E ela traz justamente a forma como a natureza expressa a gratidão, né? Então, o grão da planta, a gratidão da planta é a flor, é a fruta, é a sombra, é o abrigo, é a fotossíntese, né? A gratidão da nascente é a água pura, a gratidão do grão é o pão, né? E assim,
os animais, eles são, a gente aprende, né? Eles são tutelados, né, por entidades superiores, eles não são mais evoluídos espiritualmente do que os humanos. Essa gratidão que eles expressam são quase que uma cena didática para nós. Eles estão evoluindo ali, né? O princípio inteligente ali está evoluindo em contato com aquelas entidades amorosas que os tutelam e estão sendo nossos mestres, são médiuns, né? Estão sendo nossos mestres. Agora, a partir do momento em que a consciência desperta, a gente passa a ter livre-arbítrio para poder escolher ser grato ou não. Porque se a gente não tiver esse livre-arbítrio, a gente não tem o mérito da conquista, né? O animal não tem esse livre-arbítrio, né? Ele é tutelado, e como a gente também, né, entende que mesmo entre os animais de uma mesma espécie, existem gradações evolutivas, né? Uns vão ser melhor médiuns dessas entidades superiores do que outros serão mais refratários, né? Agora, depois que chegou no nível de consciência, eu escolho agradecer ao que há na minha vida para agradecer, ou escolho reclamar. Pois é, então, a Joana fala isso insistentemente, não só nessa obra, mas em outras obras, ela vai sempre dizer que a ingratidão é uma expressão clara de doença mental. Porque a pessoa saudável... Eu diria que é uma expressão do egoísmo, né? Ela fala doença mental. Ela vai falar com todas essas letras. O egoísmo, de certa forma, é uma forma de doença mental, não tem dúvida. É saúde que não é, né? Ela não fala dessa maneira. Eu estou invertendo a questão. Ela diz que as pessoas que têm distúrbios mentais, né, o psicótico é um indivíduo geralmente ingrato. Quer dizer, o reverso dessa condição. Mas, no fundo, quer dizer a mesma coisa. Quer dizer, a ingratidão é uma forma de... Porque Emmanuel também diz que nós temos... que na Terra não há nenhuma pessoa saudável, mentalmente saudável. Todos somos doentes mentais. Desde doença mental mínima até aquele que rasga dinheiro. Eu nunca vi nem maluco rasgar dinheiro, mas... assim, só para a gente não desviar muito, né? É importante a gente fixar por que é importante, não é porque a Luzia está dizendo, né? É importante porque dessa forma que Joana escolheu começar esse capítulo 5. É que está no livro. Né? Oi? É importante porque está no livro. Isso. O roteiro que ela escolheu para nos trazer o roteiro foi esse, começando a nos chamar a atenção para a gratidão expressa na natureza, né? A árvore que doa, o animal que doa, a fonte que doa, né? Toda a natureza está mergulhada nesse fluxo de amor, recebe e doa. Então, mas quando chega no nosso patamar de consciência desperta, né? Em que a gente já está capacitado a fazer escolhas, a gente ainda está muito incipiente na escolha da gratidão. Então, está aí embutido dentro do capítulo, como em todos os capítulos, todos os textos de Joana, o modelo de psique traçado por Carl Gustav Jung, né? Que a gente sempre recomenda uma recordação, uma lembrança, porque ela vai usar as expressões self, ego, eixo ego-self, nesse capítulo, como em quase todos que a gente utiliza. Então, é importante que a gente
consiga ir ampliando, porque a gente às vezes simplifica muito, mas o conceito é vasto, é profundo. Quanto melhor a gente entender essa dinâmica, melhor a gente entende o ensinamento de Joana, né? Então, no self está o espírito em evolução. O espírito quer evoluir, o espírito quer, deseja, está destinado, mas não tem consciência disso. Porque a aquisição e ampliação de consciência é algo a ser conquistado. Mas, como no self está a centelha divina, essa busca, esse impulso chega até o ego. Chega até o ego. Por exemplo, qualquer pessoa ouvindo essa conversa, lendo esse livro, né? O seu ego vai ser comunicado dessas ideias. Agora, o que ele vai fazer com essa informação? Né? Então, assim, o que ele vai fazer com essa informação é que vai ou favorecer a expansão da consciência, a iluminação da consciência e o progresso do espírito, ou vai atrapalhar. E quando atrapalha, fica na contramão do fluxo, e isso se traduz por mal-estar, como quer Jorge Pio, integral. Você não se sente bem, nem como espírito. A tese não é minha, a tese é de Joana de Ângeles. A tese como não você quer que a gente pense. Eu acho bem legal essa chamada aí. Né? A pessoa não vai se sentir bem nem como espírito, nem como ser emocional e nem fisicamente, porque está tudo interligado. E esse mal-estar não é castigo, né? Esse mal-estar é um convite, é uma chamada, como a gente está recebendo hoje em dia. Né? Olha só, o cérebro não consegue ser infeliz e grato ao mesmo tempo. Aí o ego vai lá e diz o quê? Né? O ego que tem lá uma persona adoecida pela autopiedade. Ah, você diz isso porque você não sabe o que eu sofro. Você diz isso porque você não está no meu corpo para saber as dores que eu sinto. Você diz isso porque não sabe a minha história. Aquele ego ainda que tem uma persona arrogante, ele vai dizer: não aceito essa dor na minha vida, eu não mereço, isso não pode estar me acontecendo, então não vou ser grato coisa nenhuma. Né? Então, esse movimento, esse fluxo que é expresso na natureza, desde as formas mais simples e evolutivamente chega no grau de consciência desperta, em que nós podemos escolher até o grau em que o espírito vive mergulhado em gratidão. É um estado de êxtase permanente. Me vem à mente Francisco de Assis, né, compondo o seu poema, né, Irmão Sol, Irmã Lua, Irmão Fogo, Irmã Água. Aquilo é um transbordamento de gratidão pelo sol, por tudo que ele nos oferece, pela água, pelos serviços que ela nos presta, a água que é humilde e boa. Então, assim, o espírito que alcança esse patamar de olhar tudo com gratidão, ele vive num estado de saúde integral, de perfeito bem-estar, de perfeita saúde, mesmo que o Divaldo brinca assim, né? De saúde ninguém morre, né? Mesmo que estando encarnado, tenha que passar por questões físicas, né? Mas isso não representa um sofrimento. Me lembrei agora do nosso querido irmão Altivo, né? Que, como vocês sabem, desencarnou de leucemia, e ele já estava assim, muito fraquinho, o cabelinho caiu e tal,
e as pessoas olhavam para ele assim, com uma cara de pena, passava a mão na cabeça, meu amigo e tal. E uma vez aconteceu isso, eu estava ao lado dele, ele olhou para mim e disse assim: essa gente pensa que eu estou doente. Então, o nosso inesquecível Jorge Andréa, não é? Quando nós estávamos lá no Regeneração, né? Ou aquela casa que tinha que subir uma escada para chegar no auditório, na Tijuca. É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Tinha que subir uma Tijuca escada. É André Luiz? É o André Luiz? Não, lá no ICEB, ele já está falando do ICEB, ali em frente da UERJ. Não, esse não. O outro antes desse. Um que tinha... Ai, meu Deus, ali perto do Maracanã, por trás ali do André Não, Luiz. é esse mesmo, lá era o ICEB lá. Em frente da UERJ. Não é esse que a gente está agora, é o que a gente estava antes, que era um anexo que tinha uma escada. E eu estou agora... Hã? Não era o Grupo Regeneração? Pois é, eu estou na dúvida, minha amiga. Nós estamos com Regeneração. Que tem uma escada. E lá tem uma escada. É uma Regeneração. Há uma escada. Enfim, Tereza Dávila, Tereza de alguma coisa. É o Regeneração. Na Ibituruna, por ali. Ah, bom. Ibituruna, sim, já estivemos lá. Pois é. Então, a gente funcionava um anexo que tinha uma escada. E eu hoje estou com 70 anos, né? E já não tenho essa disposição para almoçar, sair, subir uma escada, né? E chegar lá no lugar sorridente. E ele, né, próximo dos 100 anos, fazia questão, subia aquela escada, assistia a aula com uma presença, né, trocando ideias, e depois manifestava aquela alegria toda. Né? Então, é a gratidão que marca, né, o espírito que chegou nesse patamar. Então, assim, não vai nenhum envaidecimento nisso, né, pelo amor de Deus, é só para poder exemplificar de uma coisa que eu vivi. Quando o professor Jorge Andréa fazia prece de encerramento da minha conversinha ali, e ele dizia: vamos aplaudir a professora Matias. Eu primeiro achei aquilo muito estranho, porque eu nunca tinha visto isso acontecer em casa espírita, nunca tinha sido chamada de professora, e muito menos tinha uma pessoa da magnitude de Jorge Andréa puxando aplausos, não é, para mim. Mas eu fui entendendo que aquilo não era uma formalidade, aquilo não era uma coisa para me agradar, aquilo era uma expansão de gratidão pelo momento. E, sabe, a alegria, né, que ele expressava o tempo todo, com certeza, ilustra para nós, como está no nosso texto, né? Olhem para os missionários, olhem para os santos, olhem para os mártires, olhem para aqueles que já estão nesse degrau, para ver como eles vivem bem, para ver como eles vivem num estado de saúde, de bem-estar. E você está aí reclamando das suas dores, dos seus exames. Essa semana eu dei um piti horroroso num lugar de exame, porque meu exame atrasou 2 horas e eu estava sem comer e não me chamavam, e o exame em si já era chato à beça. E eu fiz o exame, cheguei em casa, resultado: minei com a minha imunidade, instalei uma infecção intestinal, instalei uma infecção urinária, estou levando aqui o maior puxão de orelha. Viu? Né? Viu? Então, da próxima vez que você for fazer um exame e o exame atrasar, agradeça que você tem acesso a esse exame. Agradeça a ciência, não é, que te oferece essa tecnologia,
Agradeça as pessoas que estão ali trabalhando, fazendo o melhor que podem. Agradeça. Agradeça que você vai viver tudo com mais leveza. Não vai sobrecarregar seu corpo com o tal do cortisol que extermina os teus pobres leucócitos e Luzia, células deixa de eu defesa. fazer uma intervençãozinha aqui sobre isso. Deixa eu só fechar. Quero fechar só assim. Não reclama, Luzia, agradece. Não. Vai. Eu recebi uma intuição agora aqui, muito forte, dizendo que esse tempo que você estava esperando lá, você estava sendo preparada pela espiritualidade amiga para fazer o exame. E você não entendeu. Pois é, foi isso, só. Não entendi por quê. Porque estava no modo reclamação. Entendeu? Se eu tivesse no modo gratidão, eu teria essa intuição, eu teria até visto, né, com mais clareza uma coisa que foi tão bonita e foi tão luminosa que, mesmo eu perdida naquela treva que eu estava ali, eu consegui ver que foi uma amiga que entrou em contato comigo com o WhatsApp, né? E começou a falar umas coisas e perguntar outras. Então, durante alguns momentos, ela ainda conseguiu mudar um pouco o meu foco, porque senão o desastre seria maior, né? Então, assim, eu vou ficar culpada porque eu fiz isso? Não, Joana, o tempo todo está alertando, não consolida a consciência de culpa. O incômodo que a gente sente é um sinal, é uma bandeirinha fincada. Olha, essa sua escolha não foi a melhor, esse seu funcionamento não foi o ideal, essa sua postura precisa ser melhorada. E agora, né, conseguindo fazer esse estudo, fazer essa leitura e escolher o que seria relevante para mim falar, me veio essa senha. Não reclama, agradece, e isso que ela colocou, não é? Esse caráter evolutivo da gratidão como um marco de evolução espiritual. Então, a gente está hoje num patamar que sempre pode ascender para um patamar maior, e olhando para aqueles que já estão, né, num patamar maior, a gente vê realmente como são mais felizes, como são mais saudáveis, como aproveitam melhor a experiência da encarnação, porque o ego já não é tão determinante da qualidade das experiências. Então, o ego é mais flexível, o ego é mais aberto aos aprendizados, porque, na verdade, a gente está encarnado para aprender. Então, todas as situações que a gente vive, doença, conflito familiar, pandemia, tudo é aprendizado para o espírito, mas aquele ego, né, ainda muito mais próximo, não é, de momentos anteriores da evolução, em que as coisas exigiam mesmo um pouco mais de egoísmo, um pouco mais de orgulho, mais próximas experiências do cérebro reptiliano, né? Ele meio que embarrera os aprendizados que o self precisa, né, estando encarnado, do ego para viver. Então, assim, vocês acham que esse roteiro é necessário, é factível, é possível? O que vocês acham? Ele é possível, mas depende do nível em que cada criatura esteja, não é isso? Porque para empreender esse esforço depende do nível. Mas você sabe, essa espécie de depoimento que você fez, Luzia,
me remeteu a uma frase, que, na verdade, é uma palavra de Paulo, né? Ele escreveu: regozijai-vos sempre. É uma forma de você dizer: seja grato sempre, a despeito de toda e qualquer situação, todo e qualquer evento da sua vida. Vocês me viram aqui procurando, manipulando o meu exemplar de Psicologia da Gratidão, porque eu estou procurando aqui... É o quê? Eu vi. Você viu, né? Pois é. Mas nós estamos estudando juntos. Nós estamos estudando, é ótimo mas é que eu que fui todos procurar... estejam folheando o livro, né? Eu fui procurar a referência que a Joana faz aos animais com gratidão, né? Então, eu me lembrei, quando estava procurando, lamentavelmente ainda não achei, no intervalo ainda vou procurar mais, porque eu sou insistente. Então, eu me lembro que ela fez quem fez esse relato que ela cita é o Frans de Waal, que é um dos maiores especialistas em macacos e toda essa família, né? Então, eu que não tinha certeza de quais eram os animais, agora lembrei, porque me lembrei do Frans de Waal, eu lembrei que esses dois animais eram macacos, que voltaram para agradecer. Parece que eles, não sei se lamberam a mão do homem e tudo. Então, Eu me lembrei agora também dessa citação, é verdade, é isso mesmo. Pois é, mas acontece... Eu queria, Jorge, eu queria localizar a página. Eu já estou na página. Aí. Se você achar, eu vou continuar Agora sim, no intervalo. Só que você vai depois do intervalo. A gratidão deve ser treinada. Isso. Então, é uma questão de você descobrir como. Mas a gratidão não é pode, não é será. A gratidão deve ser treinada, porque sempre podemos elevar um grau, sempre podemos elevar um patamar, e quanto mais a gente eleva esse grau, esse patamar, menos a gente embarca, né, nas imperfeições que a gente ainda traz lá no ego, né, que eu estava falando, ligado mais às experiências do cérebro reptiliano, que é competitivo. Ela até começa o capítulo, né, falando que os homens têm mais dificuldade de ser gratos que as mulheres. Né? Isso aí ela também diz que isso também é cultural, né? Cultural. É cultural porque a gratidão é considerada, e ela vai dizer isso, uma atitude feminina. E as sociedades ainda presas a uma espécie de etnocentrismo, que a gente chama de etnocentrismo para ficar bonito, mas é preconceito mesmo, vai dizer que o homem muito grato ele tá mais dominado pela ânima do que pelo ânimos, né? E que isso refletiria um distúrbio da sexualidade. E isso tem sido aceito pela sociedade há muito tempo. Então, pois é. Mas, então, assim, por mais que haja... É aquela coisa do explica, mas não justifica. Então, assim, por mais que explique, né, quanto mais os encarnados na condição masculina cederem a essa coisa egóica, de se mostrarem fortes e prepotentes, mais eles sofrerão. Sim. Menos eles terão paz. Sim, né? Com certeza. Exato. Né? Agora, espírito não tem gênero, né? A gente hoje está aqui, amanhã está ali. Mas bem que ela chama bem a atenção. Gratidão. Oi? São em sociedades etnocêntricas, em sociedades em que existe e que vive essa condição desse preconceito, né? Esse preconceito. Mas quando você fala etnocêntrica, me remete à raça. É isso mesmo? Não, etnocêntrico é um nome que se usa em sociologia, em outras ciências, para falar
para falar preconceito, pronto. É só qualquer Mas tipo. não é Não é só, preconceito de raça? não é só raça, é no sentido Ah, da não sabia que masculinidade. tinha esse uso Não, generalizado. é uma forma, Mas, assim, é um digamos, eufemismo. É um em eufemismo situações patriarcais, também. que, olhando hoje para o planeta, são basicamente quase todas. Né? Não é? Então, fica assim uma coisa bem generalizada. Né? Então, a Luzia, gratidão. Oi, fala. termina você. Não, só isso. A gratidão deve ser treinada porque não é uma flor espontânea que desabrocha em qualquer situação. A Isso é daí gratidão que eu é um pego. trabalho. É daí que eu pego, porque eu queria convidar a todos para fazer uma reflexão do ponto de vista da área da educação. Porque os adultos, entre aspas, obrigam os filhos, as crianças no seu entorno a dizerem obrigado, obrigada, qualquer coisa, né? Diga obrigado, não é isso? Palavrinha Agradeça, mágica. agradeça ao tio, agradeça a tio. E eles próprios, nas situações em que eles deveriam usar obrigado, obrigada, não usam. Então, esse treinamento a que você se refere e que Joana enfatiza, é sim um treinamento formal, que pode ser assim, mas deve brotar do próprio indivíduo. No caso da criança, deve brotar da observação, e crianças são extremamente observáveis, né? e observadas, então, elas observando, elas captam, porque crianças também captam o outro, né? O adulto, principalmente pai, mãe e tudo. Então, elas captam se o outro diz ou não diz o obrigado, obrigada, quando estão na situação em que elas são convidadas, quase que ordenadas a dizer obrigado. Né? Do ponto de vista linguístico, também há uma dificuldade de humildade, porque, do ponto de vista subconsciente, vejam se vocês me acompanham nisso e me corrijam, se for o caso, porque, do ponto de vista linguístico, é necessário uma postura de humildade para você dizer graças ao outro por alguma coisa que o outro fez e que beneficiou a você, né? Sim. A Carmen está dando uma notícia, né, de pinguins aí que visitam aqueles humanos que os socorrem, né, tigres, pássaros, etc. Né? No que eu consigo entender nesse momento, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não pensar que os animais são mais evoluídos do que nós, né? Eles têm uma tutela que nós não temos, né? Então, aquela criança que a mãe está segurando pela mão, ela tem pouca chance de quebrar vidraça, né? Então, é bem por aí. Agora, para nós é escolha. Eu até mesmo lendo o início do capítulo em que Joana remete às formas de gratidão expressas na natureza, recomendar mesmo documentários, né, que hoje a gente tem em abundância na Netflix, né? A natureza da noite, a natureza da ilha tal, a natureza dos lugares, a Antártida, e aí a gente vê coisas incríveis, né? Toda essa vida que só existe porque há receber e doar-se, receber e doar-se, e isso feito com naturalidade. Agora, no nosso patamar, tem essa coisa da escolha do ego, né? Ela acrescentou aqui um comentário, né? Pessoas devem muito a outras tantas, depois se voltam contra essas pessoas que lhe prestaram os mais. Por que se voltam contra? Porque tem um ego infantil. E a criança não demora, né, um processo de amadurecimento para entender que ela tem que viver com a frustração, que ninguém nem nada existe para atender aos seus caprichos. Né? Então, a pessoa foi atendida em 80% daquilo que pediu,
não foi atendido no 20%, fica bravo, fica zangado, fica com raiva, se vinga. Né? Luzia, A Joana associa gratidão a amadurecimento psicológico. Quer falar, então, Joana? não era isso. Eu ia falar que a gratidão é um dos patamares, talvez o mais expressivo, para o processo de individuação. Né? O processo de individuação é justamente essa é um dos degraus, é encontrar essa capacidade. Eu tinha um amigo meu que ele tinha exatamente uma filosofia muito estranha, exatamente de acordo com isso que a Carmen Baldo falou. Ele dizia assim: você quer achar alguém que fique zangado com você? Faz alguma coisa de bom para ela, que você vai ver o que vai acontecer depois. Porque a Ai, que experiência de horror! vida que ele tinha... Não, mas ele continuava fazendo, ele era uma pessoa muito generosa, um homem muito rico, muito generosa. E ele contou que uma vez ele vinha andando ali pela rua Jardim Botânico, e uma pessoa que ele tinha ajudado o viu, trocou de calçada. E ele aí fez o que ele fez? Já trocou de calçada também, foi lá ao encontro do sujeito e falou assim: por que eu te fiz de bom que você não quer me encontrar? Ah, não, desculpa, eu não vi o senhor, não, e tal. Deu uma desculpa, né? Usou aquela coisa que a Joana chama de mendicidade. Né? A Joana tem uns termos fantásticos. Né? A pessoa mendaz, né? Mentirosa. Então, contou uma mentira ali para disfarçar, mas não queria encontrar, porque, na realidade, as pessoas, às vezes, estão tão pouco amadurecidas que elas se sentem deprimidas, se sentem rebaixadas quando são ajudadas. Então, ajudar uma pessoa, às vezes, uma pessoa de mal formação, pode ser muito complicado, porque ela pode ficar muito, como se diz, ofendida por Olha, estar sendo atendida. eu vou acolher essa sua interferência, mas vou me reservar aqui o direito de não concordar com nada disso. Tá bom, são experiências. Porque, Não, assim, não é a minha experiência. Veja bem, não é a minha experiência. A certo, experiência não é certo. essa. Eu estou Aham, apenas transferindo a experiência aham. de uma outra pessoa. Pois é, mas uma experiência que mostra, né, vários pontos de fragilidade e de compreensão. O ato de doação é um ato de doação, não é um investimento para receber nada em troca, Sim, né? sim. Então, quando você aconselha alguém desse jeito, olha só, você quer ver alguém se voltar contra você, ajuda. Quer dizer, é melhor você não ajudar ninguém, não. Eu acho Quer isso dizer, um desserviço, não né? era isso, Acho não era isso um isso. desserviço. É só, E tem um autor considerado pós-junguiano, não é, que ele propõe a individuação. Porque a individuação é você se tornar indivíduo, que já é uma grande missão, né? Você se tornar sem conflitos, sem divisões. Você ser o que você é, né? Porque a gente se perde, né? Em se realizar o seu potencial, realizar o que veio realizar, porque fica preso ao que vão pensar, ao que vão achar, aos medos, às incertezas, às inseguranças, né? E a individuação propõe isso, que atravessando os estágios do amadurecimento psicológico, você consiga resolver seus conflitos. Para não perder o fio da meada com a conversa de hoje, a gratidão é uma ferramenta poderosíssima para que a gente consiga realizar isso. E o Hillman propõe que você vá além, que você vá para a individuação, que além de se realizar, essa sua realização seja algo doado, seja algo para a criação, né? Que é o que a gente vê Jesus, que é o exemplo do homem integral, que é o que os missionários mostram para a gente. Então, assim, o que eu lembrei hoje, Francisco de Assis era individuado totalmente, individuado e individuado, né?
é a meta, mas a gratidão é um exercício, é uma prática, é um treinamento essencial para isso. Até porque, para você fazer isso, você vai ter que ter saúde mental. Então, Jorge Pio lembrou, né, aí no início as situações de patologia. E a Joana lembra aí, nesse mesmo capítulo 5, que a patologia não surge do nada. A pessoa foi dormir um dia bem e acordou esquizofrênico, né? E acordou com uma interdição da afetividade. E ela chama atenção aos mecanismos de ansiedade, aos mecanismos de desconfiança e de fácil irritabilidade e enfado, né? Que são os precursores da patologia. Então, eu não vou dormir uma pessoa razoavelmente saudável e vou acordar surtada. Os movimentos, as escolhas que eu faço no dia a dia. Então, por exemplo, essa experiência que eu vivi lá na ressonância, eu não me lembro quando foi a última situação em que eu me vi assim, descompensada, descontrolada. Faz muito tempo, eu não me lembro. Então, é como você comer uma feijoada, né? Então, assim, você tem uma alimentação saudável, equilibrada, seu corpo está bem. Aí, um dia, você come uma feijoada, né? Lá, com gordura, com pimenta, com isso, com aquilo. Vai dar uma turbulência lá, mas seu corpo vai se reequilibrar naturalmente. Agora, quando a criatura come feijoada todo dia, aí fica complicado. Né? Aí não tem condição. Né? Se você... Antigamente tinha festa em casa, né? Vocês lembram disso? Eu me lembro daquela confusão da mulherada enchendo empadinha, enrolando brigadeiro, né? Botando enfeite e tal. Aí a casa ficava limpinha, cheirosa, aquela mesa bonita, né? Quando acabava a festa, era aquela sujeirada, né? Principalmente festa infantil, tinha doce na parede, né? Aí as pessoas vão lá, trabalham, limpam, daqui a pouco a casa está organizada de novo. Agora, se você dá uma festa todo dia, não vai ter como a casa se reestruturar. Então, a gratidão ela está sendo apresentada nesse capítulo como uma terapia de emergência e uma terapia cotidiana, para que a gente esteja vigilante dos mecanismos de ansiedade, de desconfiança, de fácil irritabilidade e enfado. Essas são as lanterninhas vermelhas que ela colocou para nos chamar a atenção das situações em que a gente deve fazer uma interferência de gratidão urgente, porque se a gente permanece nessa condição, a gente vai adoecer pelas nossas próprias emoções adoecidas e pelas sintonias desarmonizadas que a gente vai facilitar, né? Então, tem aquela gratidão de emergência, está aqui gravado, né? Para mim. A próxima vez que eu estiver numa situação dessa, Luzia, agradece, não reclama. Procura o que você tem para agradecer, para com isso, tá? Essa é de emergência. Mas no dia a dia, ansiedade. Eu vou atender no consultório e chega a mulher e diz assim: olha, doutora, eu vim aqui para a senhora me pedir um exame de mamografia, de ultrassonografia, de não sei o quê, de não sei o quê. Eu digo, sim, mas você está sentindo alguma coisa? Não, aí depois que a senhora pedir esses exames, a senhora me encaminha para um endócrino, para um não sei o quê. Não, mas espera aí, a senhora está sentindo alguma coisa? A gente tem dificuldade de colocar a pessoa no presente. Assim como nós temos dificuldade de estar no presente. Então, assim, o pedido dos exames é a penúltima coisa que a gente vai fazer na consulta. Primeiro a gente ouve a queixa, né, Jorge? Depois a gente examina. E por último, hoje, a gente pede os exames. Mas é que acontece que hoje, devido ao contexto no qual nós estamos vivendo,
não se está exercendo mais a medicina. Está se exercendo atualmente, eu sempre que posso ter oportunidade de falar, vou falar isso. Estamos exercendo, estamos não, porque eu não participo disso. Eu também não. Mas estamos exercendo uma tecnologia médica. Isto não é medicina. Medicina é outra coisa. E eu sempre, quando eu vou começar uma consulta de um paciente, primeira vez, a primeira coisa que eu explico para o paciente é dizer assim, minha senhora, eu sou médico. A pessoa não vem aquela pessoa para a minha consulta com uma pilha de exames. Eu peço pouquíssimos exames, quase nenhum, quase. Eu trabalho dentro de um laboratório de análises clínicas, meu consultório aqui em Mendes e eu não peço exame, eu levo, às vezes, 2 meses para pedir um hemograma, né? Que é uma coisa simples, banal. Mas, assim, de qualquer maneira, não é? A boa prática é, primeiro, a queixa. Sim, a medicina, praticar a medicina, Depois, conversar o exame. E, por conversar último, conversar com o cliente. Saber, a pessoa chega lá com os exames, nem fala o nome, não sei nem quem é a pessoa. Espera aí, minha senhora, calma. Primeiro eu quero saber o seu nome, onde que a senhora mora, o que a senhora faz. Mas o ponto, né, que eu quero trazer não é da prática médica, né? O ponto que eu quero trazer é de que as pessoas, nós, inclusive, em outras situações, temos dificuldade de estar presentes. Isso. Isso não é só na medicina, estamos falando da medicina, porque é nosso campo de atuação. Estou trazendo na medicina. Mas isso é no direito, isso é na educação, isso é em outros setores também. Mas eu não tenho experiência, né? Nem no direito, nem na educação. A minha experiência é na medicina. Então, assim, na medicina, o que a gente vê é que as pessoas estão muito ansiosas. No fundo, elas querem se livrar do problema, o que é saudável, o que é natural. Mas, para seguir aquele caminho, seguir aquele percurso, tem muita dificuldade, por questão da ansiedade. E é por isso que a letra do médico fica ruim também, porque você tem que escrever uma porção de coisa e rápido, né? Hoje em dia estão usando impressora. Eu ainda escrevo. Então, você escreve receita, escreve pedido de exame, escreve um monte de coisa, a letra vai ficando ruim, né? Mas, assim, a pessoa, para chegar na sua consulta médica, muitas vezes ela precisa que o médico chegue e diga: mas o que você está sentindo? E fazer essa pergunta mais de uma vez, porque a pessoa já está no exame, já está na receita, já está pensando, se aquela receita não der certo, o que ela vai fazer em seguida. Então, não são só os pacientes que estão assim nesse rolo compressor. Eu preciso olhar para mim e ver, né, o quanto de ansiedade eu estou manifestando, que é sempre esse estar no futuro, estar prevendo coisas, estar fantasiando resultados que não estão acontecendo no momento, o quanto de desconfiança eu estou manifestando, né? Desconfiança de mim, desconfiança do outro, desconfiança da vida, desconfiança de Deus, e aquela criatura chamada pavio curto, né? Que qualquer coisa a pessoa explode, estoura, se impacienta, ou então não consegue manter o foco de nenhum processo educativo, ela se enfada, né? Ela se enjoa, ela se cansa, ela se desinteressa. São mecanismos a serem primeiro vistos e depois combatidos pelo exercício da gratidão. A gente vai até que horas, Nádia? Luzia, daqui a pouco você vai sair, porque você tem esse compromisso. Eu vou sair às 4. Histórico, não é? Deixa eu ver aqui, a Carmen, ela disse aqui, já fez aquela outra participação, não é isso? Disse que a gratidão é uma atitude de imensa superioridade do ser humano. Depois ela disse que a gratidão tem a ver com o reconhecimento do outro,
As pessoas pequenas se sentem humilhadas quando ajudadas. Nós falamos sobre isso ainda há pouco, né? Acham que foi um mau momento da vida que querem esquecer. E ela continua, como espíritas, acredito que os doutores Luzia e Jorge Pio sejam médicos de verdade, que conversam, perguntam e submetem o paciente a uma anamnese. Hoje em dia, os médicos não tocam na pessoa e as operadoras dos sistemas de saúde pretendem, no fim do ano, apresentar custos imensos à agência reguladora e poderem aumentar o preço das mensalidades dos trouxas, diz a Carmen. Nós, como tudo mais que precisamos, ela coloca entre aspas, nos alinhar para termos um mínimo, só terminar, Luzia, para termos um mínimo de segurança na vida urbana, são tempos dificílimos. Esse fenômeno, né, da saúde é só uma manifestação do grande Deus mercado, né? Então, nós vivemos aí o mito, né, a religião, entre aspas, do Deus mercado, que cobra sacrifícios humanos. A gente está assistindo aí, né? Enquanto as verdades espirituais não se sobrepuserem ao materialismo, a gente vai assistir não só a isso, como, né, todas as outras coisas que acontecem. Eu posso dar minha contribuição a mudar o meu entorno, exercitando, treinando, ser um hábil no processo do agradecimento. Com isso, eu influencio não só crianças, né, como lembrou a Nádia, influencio aos que estão à minha volta, né? Porque o estado de gratidão me induz um estado de paz, um estado de calma, de serenidade. A minha expressão físico-corporal, facial, se torna acolhedora. Eu faço mudanças positivas no meu entorno. E vou estar evitando, né, uma doença mental mais grave ali adiante, porque não fui vigilante nos momentos de ansiedade, de desconfiança, de irritabilidade e enfado. Pessoas pequenas é uma expressão que eu tenho cautela, né? Porque quando eu olho para alguém, aquela ali é uma pessoa pequena, eu corro o perigo de estar me vendo como uma pessoa grande, né? Então, assim, uma pessoa pequena é alguém a quem o ego ainda domina, né? Todos os movimentos. O egoísmo, né? O orgulho, as tais coisas do cérebro reptiliano, né? E Joana diz aqui, nesse próprio capítulo, que tem muitas causas que podem causar esse embrutecimento dos sentimentos, essa falta de gratidão, uma infância feliz, uma família turbulenta e difícil, relacionamentos mal-sucedidos, solidão, complexo de inferioridade e superioridade. Tudo isso faz a pessoa manifestar atitudes pequenas, mas todos são centelhas divinas destinados à perfeição, né? E isso vai acontecer quanto mais a gente exercite a gratidão. Parece tão fácil, né? Parece tão fácil. Então, tem um passo a passo, tá? Eu adoro passo a passo, eu tiro passo a passo em tudo que é texto que eu leio, eu tiro, né? E pelo tempinho que a gente tem ali, provavelmente vou terminar com passo a passo, né? Constatar a ausência. Então, a gente vê que tudo começa com autoconhecimento, né? Não adianta os outros dizerem para mim, você é ingrato, não adianta. Eu tenho que constatar que não estou sendo grato o suficiente. Eu tenho que constatar que me esqueci de agradecer. Você falou em professora, né? Todos nós aqui lemos porque alguém nos alfabetizou. Tomamos posse de alguns conhecimentos porque alguém escreveu livros.
né? Porque Divaldo se dispôs, com todos os trabalhos que ele tem na Casa do Caminho, com todos os problemas físicos que ele teve, que não foram poucos, se dispôs a psicografar essa autora, né, tão complexa. O Jorge Pio lembrou aí as palavras de Joana, realmente, uns camartelos, né, umas palavras de muito pouco uso corrente. E Divaldo, a gente está lendo isso hoje, porque esse espírito Joana se dispôs a nos dar esse ensinamento, e esse médium Divaldo se dispôs a se submeter a esse trabalho nas suas horas de, entre aspas, descanso. Né? Então, assim, há tanto para agradecer, mas eu preciso acordar, preciso tomar consciência, né? Compreendê-la, percebê-la em manifestação inicial. Eu já estou conseguindo agradecer isso. Exercício continuado com ampliação de convívio com as pessoas. O isolamento talvez seja a manifestação mais perigosa e dolorosa da ingratidão. É aquela pessoa que pensa e funciona assim: eu não tenho a pessoa que eu quero ou as pessoas que eu quero, então ninguém mais me interessa, né? O Divaldo fala: só é solitário quem não é solidário, né? Então tem 7 bilhões de almas no planeta, mas a pessoa ingratamente a oportunidade que tem de estar aonde está, estendendo o raio de ação do amor, estendendo o raio de ação da esperança, está ali se auto-isolando em atitude ingrata para com Deus, para com a vida, para com tudo que ela recebeu, que hoje a capacita a doar tantas coisas, né? Dos seus dons, dos seus aprendizados, dos seus saberes, dos seus dons materiais, se os tiver, que favorece o surgimento do reconhecimento do amor e de ternura à vida e a tudo quanto existe. Ternura é um sentimento de uma beleza, de uma sublimidade, e eu vejo Jesus manifestar naquela passagem em que ele olha para Jerusalém e pensa: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar como a galinha abraça os seus pintainhos, né? Gente, olha, quando eu leio isso, só de pensar, estou toda arrepiada, não é? Assim, a ternura, né? Quando foi a última vez que você sentiu ternura? Quais as possibilidades que você tem de sentir ternura? Porque eu acho que, se gratidão é incompatível com infelicidade, ternura é incompatível com doença. É algo que coloca nosso espírito num patamar de vibração tão sublime, né? E é conquista, não é milagre, não é da fada azul, vai dar na nossa cabeça e a gente vai passar a ter isso. É busca, é conquista, é ternura por tudo que existe, né? Ternura pelo alimento, ternura pelo animalzinho, ternura pela luta da natureza contra tantas adversidades para manter tantos equilíbrios que estão sendo afetados, né? E descoberta dos valores que existem nos outros, da grandeza moral de muitos. É aí que ela fala dos exemplos, né? Que despertem o sentimento de gratidão como retribuição mínima ao contexto social no qual se vive. Então, será que nós estamos sendo gratos a todas as conquistas da medicina que facultam nós hoje estarmos encarnados? Será que nós estamos sendo gratos ao trabalho das árvores, ao trabalho de Allan Kardec, né? Tem um texto, para encerrar, no Obras Póstumas,
que era um desabafo que Kardec estava fazendo, estava entre os seus papéis íntimos, né? Com certeza ele não esperava que isso fosse publicado, e Amélie Boudet entregou para publicação. Aí eu fico pensando, né? Quantas coisas que eu escrevo aqui pelos cadernos que, se for publicado, meu Deus, que será de mim? Mas está lá, não é? Puxa, por que tantos ataques? Por que tantos ataques tão agressivos contra mim? Eu só quis fazer o bem, eu só quis ajudar a humanidade, né? E será que a gente está sendo grato a Kardec, a Joana, a Denis, a Bezerra, né? A todas essas almas que nos deram tudo isso que a gente hoje está podendo movimentar a nosso favor? E é isso. Obrigado, tá? Pela paciência, pela assistência, pela tolerância. É muito bom estar com vocês. Obrigada, Luzia. Só lembrando que o Confúcio disse: faz uma boa ação e não espere agradecimento, né? Inclusive, rola lá no universo, digamos assim, do coletivo, né? da sociedade oriental, que um homem bom ia passando pela calçada e, de repente, uma pessoa de uma varanda e tudo cuspiu na face dele. Ele ergueu o rosto e disse: por que me cospes na face se nunca lhe fiz nenhum bem? Que é uma coisa que está, de uma certa forma, no inconsciente coletivo oriental. Isso me lembrou sobre a ingratidão, né? A Exatamente. Ingratidão, isso dá como é que eu vou dizer, um sacode no cérebro, né? Não, peraí, eu acho que a Nádia se enganou, acho que ela falou errado. Não, mas isso emblematiza uma postura humana de ingratidão, de agressividade. Você há pouco usava a palavra agressão, não é isso? Então, nós fazemos agressões gratuitas. Criancice. Somos crianças de Jesus. Mas o Emmanuel disse que nós já devíamos ter crescido um pouco, né? Porque nós gostamos de dizer, somos crianças, espíritos. Não, mas eu sou uma criança estudiosa, aplicada. Claro. O Jorge vai falar, né, Jorge? Essa condição aí é semelhante àquela que eu falei do senhor. Você quer que alguém te fique contra você, mas você não se dê por achado. Não se dê por achado. As pessoas vão se voltar contra você, mesmo você ajudando-as. Essa ideia não foi essa, não, acho que não foi bem interpretada que eu relatei aqui, porque na realidade ele não estava se queixando da ingratidão, ele estava apenas assim: seja resiliente, continua no seu caminho, fazendo o que você acha que deve fazer. Se o outro entendeu ou se voltou contra você, esse é o problema dele. Como diz o Leandro Carnal, aquilo que o outro pensa de você não é da sua conta. Então, Luzia, você está saindo. Sim, muito obrigada por ter vindo, por ter chegado. Só uma informação. Ficou resolvido se vamos continuar os encontros ou vamos ter férias? Não, nós vamos continuar, mas eu vou ainda fazer um planejamento. Nós estamos muito poucos fazendo só o trabalho, eu e Fiuza. O Fiuza está aí. Olá, Fiuza, obrigada. A Fiuza está trabalhando bastante e nós temos 3 pessoas muito queridas: Joalina, o Júlio, que é do ICEB, e o Diego, que é voluntários. E nós estamos tentando fechar a nossa apresentação de prestação de contas deste ano, e depois, para a programação do ano que vem, vou fazer, como fizemos para o segundo semestre, uma reunião dos expositores para nós fecharmos em conjunto uma proposta que seja assim representativa da postura de todos. Então, obrigada, um beijo para você, querida. Tchau, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Jorge, pela força. Obrigada a todos pela presença. Pela oportunidade. Bom prosseguimento. Então, indago a todos, nós podemos ter 5 ou 10 minutos de intervalo? 10 minutos?
Podemos ter 10? Carmen concordou a isso? Podemos. Vou ficar com a concordância da Carmen e do Jorge. Os outros, por favor, também concordem, né? Paulo, dá um sorriso aí, que a Podemos. gente está concordando Podemos. aqui. E Tereza também. Podemos. E Então, a até Maria daqui a das 10 Graças minutos. também, Nádia. Também, querida. Então, vamos lá, ó, Graça. Um beijo. Até já, queridos.